Olá, no NBR Entrevista de hoje eu começo falando de um assunto que é muito importante no nosso mundo cada vez mais conectado. O tema tem a ver com novas ideias que despertam o interesse para o aprendizado, tira todo mundo da rotina e faz tudo ficar muito mais interessante. Já sabe do que eu estou falando? Não? Então confira no assunto do dia. Seja em escolas públicas ou particulares, a tecnologia já faz parte do dia a dia de muitos professores e alunos. Equipamentos como computadores e celulares são os aliados do aprendizado. E saber usar as ferramentas certas para a produção de conhecimento é o desafio. Sem contar com os projetos inovadores que tiram os alunos de sala para se aventurarem experimentando. No programa de hoje, vamos mostrar como educadores inovam na forma de dar aula, utilizando as novas tecnologias da informação e a criatividade com projetos educacionais. Vamos saber de um especialista qual o impacto no ambiente educacional. A forma tradicional de dar aula está com os dias contados? Inovação na educação. Este é o assunto do NBR Entrevista. Não saia daí que esse bate-papo vai dar o que falar. E para a nossa conversa, convidamos Rafael Kalu, diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura no Brasil. Obrigada pela presença, seja muito bem-vindo ao NBR Entrevista. Eu que agradeço, Mara. Muito obrigado pelo convite. Bom, o que é a OEI e como que ela atua? A OEI é uma organização que tem mais de 70 anos de história. Começou como um centro de cooperação para a educação localizado em Madrid, na Espanha, e constituiu-se como uma organização internacional a partir da década de 80, tendo atuação hoje em 23 países, com 19 escritórios de representação, e trata de matérias relacionadas especialmente à educação, ciência e tecnologia e cultura. A criatividade que tira o aluno da sala de aula, ele faz com que ele tenha um aprendizado mais humanizado? O que se tem sobre estudo a respeito disso sempre demonstra que as pessoas conseguem aprender com muito maior perspicácia e conseguem deter muito mais conhecimento quando eles conseguem também entender as razões e a lógica de funcionamento vamos dizer assim, daquela utilidade prática daquilo que tem sido ensinado dentro da sala de aula. E nada melhor do que ter experiências e vivências objetivas para tentar compreender os fenômenos da natureza, os fenômenos sociais, que são, na verdade, em última instância, a grande razão da gente ter crianças na escola aprendendo sobre uma série de matérias. É entender a funcionalidade e a aplicabilidade daquele tipo de conteúdo. Então, sair da sala de aula, ter uma experiência objetiva que demonstre a relevância daquilo que está sendo trabalhado dentro de sala de aula é muito importante para o desenvolvimento da criança, mas principalmente para a efetividade do processo de ensino e de aprendizagem. Eu acredito que é algo fundamental. E de que forma a tecnologia é útil para o ambiente educacional? A tecnologia é um caminho sem volta. Hoje é impossível pensar o mundo contemporâneo sem a gente considerar todos os elementos envolvidos dentro da tecnologia. Enquanto antigamente, até para a divisão de estudantes dentro de uma escola sobre quais os turnos, quais as salas que seriam, em quais salas seriam ofertadas determinadas matérias, você tinha todo um trabalho mecânico e operacional. Isso hoje é completamente ultrapassado. Você tem isso já automatizado e mecanizado. Esse é um exemplo básico. Mas a gente pode ir para coisas muito mais complexas. Como é que hoje, diante de um cenário em que você tem acesso a todo tipo de conteúdo em tempo real, em qualquer parte do mundo, a tecnologia, sob essa perspectiva, vira um componente essencial. Porque se você não está tendo exposição e acesso a esses conteúdos, naturalmente outras pessoas no mundo e em outros sistemas educacionais e países estão. Então, se você não consegue integrar bem a tecnologia e ofertar aos nossos estudantes e aos nossos professores, dentro dos nossos sistemas de ensino brasileiros, se você não consegue ofertar essas mesmas condições e essas mesmas oportunidades, você já está tirando na largada a plena condição de um estudante de se equiparar a qualquer outro mundo afora. Para inovar, o professor precisa ter algum tipo de formação?
É importante, muito importante a formação dos professores. Na verdade, dentro dos componentes de sucesso, dentro dos processos de tentativa de inovação e de utilização de tecnologia nos sistemas de ensino, que a gente tem de pesquisa mostra principalmente que há 3 componentes essenciais. Um que é a infraestrutura, que tem que ter uma infraestrutura montada, capaz de permitir que a tecnologia seja utilizada de fato e com suas plenas condições. Uma outra é a parte técnica, onde aí envolve diretamente as condições dos docentes e dos discentes de poder utilizar aquela tecnologia com uma aplicabilidade mais objetiva, ou seja, não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia como uma ferramenta para obter resultados e ajudar os estudantes dentro do processo de ensino e de aprendizagem. E um outro componente que é a questão de uma política, ou seja, quando você consegue envolver os atores que são relacionados àquela atividade que envolve a prática de pedagogias inovadoras e de práticas inovadoras dentro de sala de aula com a mediação tecnológica, quando você consegue envolver isso dentro de uma política que envolve todos os atores relevantes dentro desse processo. Bom, e ainda falando em tecnologia, professores de institutos federais desenvolvem método de ensino que incentiva o trabalho em equipe, envolvendo aí a tecnologia. A equipe da TV Escola foi conhecer esse método de perto. Roda aí. Os professores dos institutos federais estão de olho no futuro. Quais serão os conhecimentos e habilidades valorizados lá na frente, na vida de cada aluno? Com essa pergunta, sugerem e elaboram projetos que são desenvolvidos nas salas de aula e nos laboratórios. É diferente daquele modelo sala de aula que o aluno está ali lhe ouvindo falar. Não, o aluno aqui ele está construindo junto. O professor está orientando, está guiando, está colocando as situações, mas o aluno está produzindo. Ensinar com projetos é uma filosofia pedagógica que instiga no aluno a capacidade para enfrentar um problema, explorando soluções criativas e recorrendo ao trabalho em equipe. Cada projeto desse tem mais de um professor, tem mais de um aluno, e quanto mais a gente agrega, mais a gente tem funcionalidade diferente. Então, se eu pego um camarada que é especialista em eletrônico com um camarada que é especialista em equipamentos biomédicos, sai um produto mais bem acabado. Se eu pego um biólogo com um eletrônico, pode sair um produto mais voltado para a biologia, e por aí vai. Então, que essa é o grande diferencial, talvez, do campus. Além da gente aplicar projeto, é a questão do trabalho colaborativo. Poucos alunos ainda são avaliados com provas. O que se leva em conta é o percurso do aprendizado, evidente na execução e apresentação do projeto. Esse que é o segundo projeto que eu estou pegando, né, da balança para deficiente visual, né, que essa balança vai falar. Até o meio desse ano ela vai estar falando, né, que a gente vai batendo certas dificuldades que você precisa da ajuda do professor. Sozinho você não consegue. Eu acredito que o ensino, o conhecimento, ele é algo coletivo e não algo individual. Então é isso que o IFB ele te deixa bem claro, que o conhecimento é construído coletivamente. Há um tempo atrás, alguns professores aqui da escola foram capacitados na Finlândia. Essa capacitação foi puxada pelo MEC, pela CETEC. A gente foi para a Finlândia, recebeu treinamento em metodologias ativas de educação para a gente tentar entender melhor e tentar ver como a gente atingiria os alunos. Acho que o principal desafio era esse. Então, aqui a gente tem muita inquietude para tornar a escola agradável, atrativa. O rendimento médio dos estudantes de eletrônica analógica e digital saltou 1 dígito depois de aplicada a nova metodologia. O resultado também salta aos olhos. Essa instituição ela não está encastelada numa torre de marfim, onde o conhecimento fica detido com o professor, né? Aqui o professor ele te ensina a fazer fazendo, e não teorizando por livros e falando para você, procura livro tal, aqui é a bibliografia tal, autor tal, e se vira. Aqui não, o professor ele dá uma mão, aqui é um ensino humanizado mesmo. A professora Conceição, que ministra o curso de Técnico em Segurança do Trabalho, divide os alunos em 9 ou 10 grupos. Ao final de cada semestre, há soluções tão inovadoras que algumas já foram até mesmo incorporadas pelas empresas parceiras, atuantes no mercado. Desde o primeiro semestre do módulo, quando eles começam aqui, eles já trabalham em projetos que são reais. Então, eles vão
procuram uma empresa, é um trabalho deles, eles vão até as empresas, vendem a proposta, né, que vai aumentando o nível de dificuldade, vai aprofundando a dificuldade à medida que eles avançam no curso. E algumas empresas gostam tanto dos trabalhos iniciais que pedem que eles voltem à empresa. Então, acabam que eles ficam os 2 anos com a mesma empresa e vão evoluindo no trabalho que eles estão realizando com elas. Num mundo sem respostas fáceis e onde o pensamento crítico é algo cada vez mais valioso, melhor estar bem preparado. O aprender fazendo é a nossa experiência primeira na vida. A criança aprende fazendo. E ao longo do percurso educacional, a educação se afastou desse aprender fazendo. E é o que hoje os institutos federais buscam trazer de volta, é trazer essa prática, essa vivência com o mundo profissional junto com o mundo científico. Bom, como a gente acabou de ver, poucos alunos são avaliados com provas. O que interessa é o percurso do aprendizado. Isso é inovação total? Isso é uma inovação, mas é um componente que não é muito pacífico, que em alguns casos você consegue ter sucesso dentro dessa abordagem, em outros casos não. Há alguns países, por exemplo, que já têm um sistema educacional muito avançado, como, por exemplo, Finlândia, em que a própria avaliação, como a gente compreende aqui no Brasil, ela já não existe dentro das mesmas metodologias. Então, é importante entender que o estudante, que o indivíduo, ele é um ser em formação que tem várias nuances, que tem uma questão de sociabilidade, que tem uma questão de aprendizado de dados objetivos, mas que também tem uma questão lúdica, do envolvimento dele dentro do grupo de estudantes que estão envolvidos em qualquer tipo de iniciativa. E nesse processo, metodologias inovadoras como essa, em que não trabalham diretamente uma avaliação escrita, mas muito mais o desempenho de soluções objetivas para alcançar um determinado resultado, o que auxilia no processo de aprendizagem, isso tende a funcionar. Mas tem componentes importantes aí. Você não pode ter muitos alunos por sala. Enfim, uma série de condicionantes que tornam iniciativas como essa, às vezes, muito bem-sucedidas e, em outros casos, não. No caso brasileiro, a gente ainda vive um dilema em que a gente consegue ter situações extremamente promissoras e, ao mesmo tempo, estruturas educacionais e qualidade educacional muito defasada. Então, quando a gente vê soluções muito promissoras e coloca dentro de um panorama nacional como o brasileiro, em que você tem nuances enormes entre grande excelência e baixa qualidade, você também tem que regrar um pouquinho sobre qual a metodologia que melhor se encaixa à realidade com a qual a gente está trabalhando. Agora, aqui no Brasil, já existe alguma ferramenta tecnológica de educação que se possa ser usada de forma massiva? Você pega um estado como o Amazonas, mas a gente poderia falar de Rondônia, de Tocantins, alguns outros que estão ali envolvidos dentro daquela realidade amazônica. Você vai encontrar ali locais de difícil acesso, muito isolados. Um professor de especialidades, exemplo de biologia, química, física, ele já é um componente em extinção nos centros urbanos. É difícil encontrar professores especialistas em matérias específicas que possam ser utilizados, né, que possam ser contratados para os sistemas educacionais. Aí você encaixa, por exemplo, a dimensão de uma região amazônica, onde às vezes você tem que percorrer trechos de 20 horas, até chegar mais de 20 horas para chegar em alguma determinada comunidade, você tem que ir pelo rio. Então, como é que você faz chegar nessas comunidades uma educação de qualidade, com professores especializados para ofertar aquelas disciplinas que são necessárias no itinerário formativo daquelas turmas? Nesse caso, a gente tem um dado muito interessante. A gente está usando como referência o Centro de Mídias Educacionais do Amazonas, em que você consegue ter aulas ao vivo, por conferência, com um professor presencial, que é o mediador daquela turma, e um professor à distância, que você tem aula por meio de uma televisão
em que ele vai passando o conteúdo, o professor presencial administra depois a aplicabilidade daquele conteúdo por meio de exercícios e práticas dentro de sala de aula, e você pode conversar e dialogar com aquele professor que está a quilômetros de distância, mas garantindo uma prática educacional positiva, porque ela não é uma aula gravada, ou seja, você tem uma interação com o professor, você tem um professor presencial, que é o mediador, e você consegue chegar a todos os rincões do país. Agora, na sua opinião, a educação formal ela sempre vai existir, tendo os projetos como complementares do ensino? Sim, eu acho que a educação formal sempre irá existir. É até algo engraçado que sempre se imagina que os estudantes, principalmente os mais jovens que já nasceram nesse mundo digital, que eles sempre são muito receptivos à tecnologia dentro de sala de aula. Em geral, isso não é verdade. Para você ter uma prática inovadora, tendo efetividade dentro da escola, o que a gente tem de pesquisa mostra que os estudantes eles têm que ser convencidos sobre a efetividade, a necessidade e a aplicabilidade daquilo. E eu acho que os projetos são importantes, independentemente do sistema formal, para dar liga àquilo que está sendo ensinado dentro do processo formal, mas principalmente para dar condições dos estudantes, junto aos professores, terem noções práticas daquilo que se ensina na teoria. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos mostrar 2 histórias onde o celular é uma importante ferramenta na sala de aula. É só um instante. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje conversando com Rafael Kalu, diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura no Brasil. E o assunto é inovação na educação. Rafael, qual é o ganho da tecnologia, por exemplo, entrar definitivamente no currículo escolar? Hoje a tecnologia é um componente até do Plano Nacional de Educação. Nas metas do Plano de Educação, que estabelecem diretrizes e objetivos de aprendizado para os próximos 10 anos, a contar de 2014, ou seja, finaliza o ciclo agora em 2024, você tem a expectativa do que é relevante no panorama da educacional até 2024, fechando 10 anos de atividade com aquelas metas estabelecidas. E a tecnologia é um componente de várias dessas metas, tanto na linha da alfabetização, como também como auxílio ao atingimento de uma série de objetivos relacionados ao PNE. Qual é a comparação que a gente pode fazer da relação do professor com o aluno que utilizam a tecnologia na sala de aula? Ou seja, antes e depois da tecnologia e da criatividade, da inovação. Os professores hoje podem ter elementos que contribuem, inclusive, para a sua avaliação de performance. Então, há softwares hoje que são utilizados em vários sistemas educacionais em que você pode avaliar o tempo que o aluno demora para responder um determinado questionamento, uma determinada questão, por exemplo, na questão de respostas objetivas. Você tem outros casos, um professor que consegue avaliar muito mais rapidamente o que o aluno está conseguindo conhecer sobre aquele tema que está sendo abordado dentro de sala de aula, e isso dá para o professor a capacidade de ser mais assertivo naquilo que ainda é necessário de trabalhar dentro de uma turma e aquilo que já está bem resolvido que ele pode apreciar por meio do acompanhamento digital desses processos. Então, assim, você tem ganhos e perdas. Bom, nós vamos ver agora um vídeo feito pela nossa equipe aqui no Distrito Federal que conta a história da TV Centrinho, uma forma bem criativa que o professor encontrou de abrir um canal de comunicação com seus alunos. Roda aí. Eu vi o espaço que estava vazio, que poderia ser usado para uma questão pedagógica na escola. É todo material a partir de aulas pedagógicas, de ensino dentro da escola. Por exemplo, o tratamento acústico foi a partir de materiais de caixa de ovos para fazer um tratamento do acústico, e utilizando nele a questão da teoria da cor, que os alunos praticaram a cor
excessivamente. Funcionou, ajudou muito. Hoje a gente consegue gravar com o celular e com um som bem mais razoável. Todo o cenário é montado com trabalho de alunos. A televisão estava encostada numa sala lá, que a televisão hoje praticamente não se usa. Eu falei, opa, vamos pôr pro cenário. E eu fui montando. Tem equipe de áudio, do teleprompter, tem pessoa que controla a cena, tem o pessoal da claquete, todos eles, as equipes, já sabem exatamente como fazer e trabalham já quase que por si só. Batalha de Rima da TV Centrinho, parte 1. E aí, parceiro, agora eu vou falar da TV Centrinho que me ensinou a rimar, então, que eu tô tranquilão. Pra falar a verdade, é no improvisadão, na luta contra o racismo e a discriminação. É isso aí, meu irmão. Tô aqui na TV Centrinho há 1 ano e gosto muito de ficar aqui. Aqui é um ambiente que não tem igual aqui na escola. Lá na cozinha, Isadora disse, claro. Minha função aqui é cuidar do áudio. É isso? Então vamos refazer? Tem que ter muito cuidado com os ruídos, tem que ter atenção dobrada, porque qualquer coisinha tem que parar. Eu ajudo no teleprompter, eu faço rimas com o professor, eu faço as maquiagens das meninas e dos meninos, porque precisa passar as coisas. Gravando. Imagem. Gravando. Claquete. Câncer. Hoje vou contar. Eu trabalho muito com o empoderamento dos alunos. Eu dou muito direito deles a tomarem as decisões. Porque eles escrevem o próprio pensar e quando eles pensam, eles aprendem, né? Eu descobri que eu tenho bastante potenciais. Isso foi muito bom. O comportamento melhorou bastante. A questão do empoderamento e a questão também da atenção, né? Eles se prendem mais naquilo que eles estão fazendo. Eu acho que você estava falando muito liso. Dramatiza mais um pouco. Ele explicando de uma forma tão legal, mas tão legal que eu fiquei emocionada, gente. Rafael, que tipos de políticas públicas ajudam a incentivar essa criatividade, a inovação dentro da sala de aula, além do prêmio, como a gente já viu aí? Eu acho interessante e importante que a gente consiga conduzir políticas públicas que valorizem a processos de tratar as dificuldades inerentes dali a uma sala de aula de uma forma mais fácil ou mais promissora. A inovação é isso, é transformar alguma coisa, às vezes muito complexa, em algo mais fácil ou que é algo mais intuitivo a partir da tecnologia e dos meios que você tem ali à disposição. Agora, há muita resistência das escolas brasileiras na mudança em transformar a maneira de ensinar, porque é um investimento caro e que precisa de manutenção. É sempre difícil mudar. Mudar nunca é algo simples, porque você tem que repensar uma cultura que está estabelecida, percepções que precisam de algum tipo de adequação. Você tem pessoas que estão habituadas a um determinado tipo de atividade. Então é natural sempre e eu acho que é da natureza humana, ser às vezes um pouco refratário à mudança. Mas eu acho que é um caminho, como eu já havia dito, que não tem mais como voltar. Então é muito mais, na minha opinião, a forma como a gente vai trazer essa tecnologia e essa inovação de uma maneira positiva e que garanta aos professores e aos sistemas educacionais, de fato, uma prática efetiva dos componentes tecnológicos, do que uma tese ou uma pergunta se vale a pena inovar e se vale a pena tecnologia ou não. Eu acredito que, por mais custoso que seja, seria ainda mais custoso e ainda mais caro ao Brasil negar aos nossos jovens e às nossas crianças o acesso à tecnologia desde muito cedo, porque é isso que o mundo hoje demanda. Para encerrar, qual o perfil do estudante? Mudou muito nos últimos anos? Sem dúvida. As gerações X, Y, Z e tantas outras que surgem
e que têm suas próprias peculiaridades, elas surgem em ambientes diferentes. Então, os estímulos são diferentes. Hoje, crianças com 2 anos de idade já estão trabalhando em algum tipo de equipamento tecnológico, seja um tablet, seja um celular, seja o YouTube, e são todos eles muito intuitivos. Então, as crianças, desde muito cedo, já são expostas a essas novas tecnologias. De maneira que, sim, eu acho que as coisas mudaram muito, mas o objetivo ainda continua o mesmo e que é essencial e da maior importância, que é garantir qualidade no processo de ensino e aprendizagem para fazer com que os estudantes tenham as oportunidades que merecem no Brasil. Rafael Kalu, eu agradeço a sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, e se você gostou do programa e quiser rever, é só acessar a nossa playlist lá no YouTube. A gente fica por aqui. Até mais. Eu dou muito direito deles a tomarem as decisões, porque eles escrevem o próprio pensar, e quando eles pensam, eles aprendem, né? Eu acredito que, por mais custoso que seja, seria ainda mais custoso e ainda mais caro ao Brasil negar aos nossos jovens e às nossas crianças o acesso à tecnologia desde muito cedo.